Disciplina Sociologia da Educação, Unidade 1, Conceitos e Concepções Importantes do Campo do Estudo da Sociologia, Parte 1. Tópicos desta aula, conceitos e concepções importantes do campo da sociologia. Então, um dos primeiros conceitos e concepções é de sociedade, né? Então, sociedade, a etimologia da palavra sociedade remete ao latim societas, que significa associação amistosa com outros. Sociedade é uma palavra polissêmica, isto é, pode ter variados significados conforme o enfoque, a corrente teórica e mesmo a disciplina. Então, o agrupamento humano sob regras e costumes comuns existe desde os primórdios da humanidade. Então, o ser humano, nós já sabemos que é um ser social, ele necessita de outras pessoas para poder se desenvolver, se educar, então ele precisa estar em agrupamentos, né? Então, esses agrupamentos, eles criam para si regras e costumes comuns. Uma sociedade é um agrupamento humano em determinado recorte espacial e temporal, regido por normas comuns, culturais ou escritas e unido pela consciência de pertencimento. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, que esse agrupamento, ele pode mudar de espaço e tempo, né? No decorrer da história, a gente percebe várias formas que a sociedade se organizou. E essas regras e esses costumes que são colocados nesses agrupamentos, eles têm esse caráter de espaço e de tempo, né? E essas regras e esses costumes é que dá esse sentimento de pertencimento, ou deveria dar, né, esse sentimento de pertencimento ao ser humano, né? Então, a sociedade é uma associação entre indivíduos que compartilham valores culturais e éticos e que estão sob o mesmo regime político e econômico, em um mesmo território e sob as mesmas regras de convivência. Então, a sociedade, ela não é um amontoado de indivíduos, mas um sistema organizado e ordenado em uma estrutura social com normas e constituições formais e informais. Então, nós convivemos no Estado, na família, na igreja, na escola, e esses espaços, eles ensinam e definem os papéis que cada ser humano pode desempenhar. E, dessa forma, espera-se manter a coesão social, econômica e política. Eu estou falando, gente, nós estamos discutindo aqui conceitos e concepções. Se isso realmente se efetiva na realidade concreta, isso vai ser outro objeto também de estudo, como nós vamos ver nas outras unidades, e nessa aqui também, sobre a importância dos teóricos e como eles pensaram o seu tempo, o seu espaço. E esse pensamento, esse estudo que eles fizeram, mostra que em todos os momentos da história da humanidade você tem coesão, mas você também tem conflito, né? Um outro conceito importante para a disciplina é a educação. Então, segundo a Lei 93/94, de 20 de dezembro de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece, né, no seu artigo 1º, que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais. Então, você vê aqui um conceito e uma concepção ampla de educação, que em várias instâncias, várias instituições, são responsáveis pela educação do ser humano. Pode ser formal e informal. Um exemplo, uma educação informal é a educação dada pela família. Um exemplo de educação formal é a educação dada na escola. Essa educação, ela não é neutra e ela desempenha um papel na sociedade. Então, a educação escolar e a educação mesmo da família, ela não é neutra. Quando você está educando uma pessoa, você está defendendo determinados princípios e valores. Então, por isso, não há neutralidade. Outro conceito importante são as formas de organização social. A unidade fundamental para a sociologia é o grupo social, um conjunto de pessoas que interagem formando padrões, unidas em torno de um interesse comum, ou aglutinadas segundo a identidade que tentam reproduzir.
Então, a unidade fundamental da sociologia é o grupo social. A sociologia, ela vai pensar, refletir, estudar os agrupamentos sociais. Os grupos sociais, dentro da sociologia, eles podem ser primários e secundários. Os grupos primários são aqueles em que os indivíduos possuem laços mais estreitos, mais próximos, propiciando maior intimidade e coesão, dentre os quais os interesses comuns se estendem por longo prazo e, por vezes, são substituídos pela afetividade. Então, a família é um exemplo de grupo primário. O grupo secundário são aqueles formados por indivíduos com interesses em comum que, depois de satisfeitos dentro de certo prazo, terminam com a dissolução do grupo. Então, nesse sentido, assim como os grupos, as organizações, elas podem ser voluntárias ou coercitivas. Todo agrupamento social pode ser voluntário ou coercitivo. Então, os grupos ou organizações voluntárias são aqueles onde os membros se reúnem espontaneamente. Os coercitivos são aqueles em que os membros são forçados a se reunirem e estarem juntos. Outro conceito importante é a cultura. A cultura ela pode ser definida como um conjunto de valores que une e confere identidade a um grupo, ditando parâmetros de conduta que unificam comportamentos e ações, fornecendo modelos que podem compor estereótipos. Então, a cultura, dentre os elementos que compõem a cultura, é necessário distinguir dois tipos, a cultura material e a cultura imaterial. A cultura material é composta por elementos culturais que são palpáveis, tais como objetos de decoração, móveis, templos, construções, vestes e etc. Porque elas são materiais, né? E a cultura imaterial é composta por elementos culturais não palpáveis, tais como a língua, a fé religiosa, a dança folclore, a música típica e etc. Então, nós temos a cultura material, que é aquela palpável, e você, na sua casa, você tem muito desses objetos de decoração, os templos estão cheios de simbolismo, né? As vestes de cada agrupamento social. Então, isso que é a cultura material. E a cultura imaterial é aquilo que a gente não pode ter palpável, né? Então, a fé, no caso, a dança, a música, a comida típica, a língua, é o que nós chamamos de cultura imaterial. Outro conceito importante é a estrutura e papéis sociais. Para manter a ordem estabelecida pela classe hegemônica, a sociedade está organizada segundo uma hierarquia, compondo uma estrutura social. Então, nós temos uma hierarquia. A gente está falando aqui de uma forma muito genérica, né? Mas nós estamos falando da nossa vida aqui. Nós estamos falando dos nossos agrupamentos sociais. Então, vocês estão agrupados na família, na comunidade, na igreja, na escola, no grupo de amigos. Então, esses agrupamentos, nós temos uma estrutura. E em cada estrutura dessa, você desenvolve o papel social. Então, cada indivíduo tende a ocupar um lugar na estrutura, exercendo um papel social específico que fará com que se comporte conforme as expectativas do grupo, independente de sua vontade. Então, você tem o papel do filho, do pai, da mãe, do professor, do padre, do pastor, né? Então, cada agrupamento desse tem uma estrutura, tem regras, tem costumes e tem papéis sociais. Outro conceito importante na sociologia é a própria escola. A escola vem do grego escola, que significa ócio, o mesmo que lazer ou tempo livre. Esse significado advém do conceito da escola da Grécia Antiga, que, diferentemente do que vemos atualmente, era uma reunião, um momento em que os cidadãos gregos tiravam tempo livre para discutirem sobre filosofia e alguns comportamentos sociais. Então, a escola é a instituição que fornece o processo de ensino para os discentes, com o objetivo de formar e desenvolver cada indivíduo em seus aspectos cultural, social e cognitivo. Um outro conceito importante é o próprio conceito de sociologia. É uma ciência moderna que estuda a sociedade com base na interação social entre os indivíduos e a colaboração de outras áreas, como a psicologia e a antropologia. O objetivo da sociologia, portanto, é estudar, entender e classificar as formações sociais. Todas essas formações que a gente vive na sociedade, a sociologia ela vem estudar isso, né?
as formações sociais, as comunidades, os agrupamentos humanos, para que em outras ciências e técnicas possam apresentar propostas de intervenção social que resultem em melhorias na sociedade. Então, enquanto a sociologia ela estuda, tenta entender e classifica os agrupamentos sociais, as outras ciências elas podem dar conta de resolver outras questões que são inerentes à própria formação social. Então, dentre os teóricos da sociologia, nós temos os mais importantes, Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Cada teórico desse pensou a educação, pensou a sociedade, no caso, pensou a sociedade de um determinado ponto de vista, né? E desse ponto de vista, eles criaram as suas teorias. Então, a sociologia, enquanto ciência social, ela surgiu no século XIX, quando grandes mudanças complexificavam as sociedades pré-capitalistas, transformando-as nas sociedades modernas. Então, portanto, a sociologia desenvolveu-se na confrontação de dois tipos de sociedade. A sociedade feudal, que era suplantada, e a sociedade burguesa, que emergia. Então, o que acontece? A sociologia ela surge no século XIX. Nós temos uma grande transformação aí. Era uma sociedade feudal que passou a ser uma sociedade burguesa. Então, você tem aí as grandes descobertas, você tem aí a Revolução Industrial. Então, todas essas características da sociedade da época impulsionou o surgimento de uma ciência para estudar tanto os agrupamentos sociais como essas modificações que estavam ocorrendo na sociedade. Então, enquanto a sociologia ela pensa os agrupamentos sociais, né, dentro dos agrupamentos sociais dentro de um tempo e de um espaço determinado, a sociologia da educação é o ramo da sociologia que trata especificamente da análise dos modelos pelos quais as sociedades formam as novas gerações. Então, a sociologia da educação, ela vai estudar como que essa sociedade, ela vem educando as novas gerações. Então, nas sociedades sem escolas, formar as novas gerações era uma tarefa para os adultos idosos, os guardiões da cultura local. Até hoje, em determinados locais, que ainda tem uma sociedade mais primitiva, a educação está por conta desses adultos idosos, guardiões da cultura local. Nas sociedades modernas, onde a escola adquiriu grande centralidade como instituição educadora, essa é uma tarefa cada vez mais transferida para especialistas do ensino, no caso, os professores. Nessas sociedades modernas, a educação passou a se confundir com os processos de escolarização. A educação passou a ser confundida com a educação da escola. Mas, como a gente falou anteriormente, você tem a educação formal e a não formal. Apesar de ter o surgimento da escola, nessa sociedade moderna, nos moldes que a gente conhece hoje, é importante se dizer que os outros agrupamentos continuam educando, como a família, a igreja, a comunidade, né? Então, quando você fala em educação, você às vezes confunde apenas com escola, mas existem outros agrupamentos. Então, a sociologia da educação e a educação. A sociologia é uma ciência cujo objetivo geral é o estudo da sociedade, focalizando na educação como uma forma importante de relacionamento entre as pessoas. Essa ciência é significativa para a conscientização social e a formação do espírito crítico. Essa aula ela vai continuar na parte 2, nós vamos continuar discutindo educação, escola e sociedade, educação com objeto sociológico. Aqui são as referências e bom trabalho.